Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar a nossa correção. Vamos lá. Nós estávamos no para conferir, aqui, certo? Então, nós já tínhamos feito esse daqui da galinha, dos tetrápodes. Agora, nós estamos seguindo para aqui, para essa parte. Há um conjunto de espécies entre os peixes ósseos, dotados de nadadeiras lobadas. Tais peixes se dividem em tais grupos, os dipnoicos, e os tais peixes dividem-se em dois grupos. Os peixes tetrápodes e os pulmonados. Então, esse daqui é os pulmonados. E esses aqui são os tetrápodes. Olha lá, a minha tela está tremendo. Vocês estão vendo a minha tela tremer? Não? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então, vamos continuar. Então, vamos para o assinale VOF. A Pro pode apagar? Vamos para o VOF. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vocês podem participar comigo, tá bom, gente? A reprodução dos anfíbios é sexuada, com fecundação externa e sexos distintos, macho e fêmea. A maioria dos anfíbios é sexuada externa. Nós temos que olhar aquela característica das cecílias como uma exceção. Então, se vocês pesquisarem, a reprodução sexuada dos anfíbios geralmente é externa. Os anfíbios apresentam pele lisa e glândulas mucosas, responsáveis pela manutenção da umidade da pele. E aí, verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeira. Verdadeira. A respiração dos anfíbios é exclusivamente cutânea. Falso. Ele possui 3 tipos de respiração. Os anuros e urodelos se alimentam somente de fitoplâncton. Isso explica porque eles passam grande parte do dia em ambientes aquáticos. Verdadeiro ou falso? Eles não se alimentam de fitoplâncton. Tanto que os sapos se alimentam de moscas, não é verdade, pessoal? Insetos. Como estrutura de defesa, os anfíbios têm glândulas de veneno na pele. Verdadeiro? Verdadeiro. Lembra que eu comentei que os sapos, eles não esguicham o veneno, né? O veneno escorre pelo corpo, mas eles possuem glândulas de veneno. Então, anotem aí, por favor. Assinale as alternativas que contêm apenas anuros. Sapo, perereca e rã, que são os anuros. Tudo bem? Vou esperar o pessoal que está entrando para fazer essa correção aí rapidinho, tá? Só para poder observar essa correção. Vou apagar, tá? Agora vamos para a 5. Na 5, o texto fala de ápodes, urodelos ou anuros. Lembrando que os ápodes são as cecílias, os urodelos são as salamandras e os tritões, e os anuros, sapos, rãs e pererecas. Então, vamos lá. Anfíbios sem cauda locomovem-se aos saltos por meio de uma estrutura de esqueleto adaptada a esse tipo de locomoção. Qual é, pessoal? C. Anfíbios vermiformes, sem membros, que vivem nos ambientes aquáticos ou terrestres. Essas espécies respiram através de pulmões simples e vivem embaixo da terra. São as cecílias, ápodes. Tem corpo alongado, membros curtos e cauda longa, assemelham-se a lagartos, mas diferentemente não têm escamas. Urodelos. Certo? C, A, B.
Agora, nós vamos para a página 343, que ficou faltando dos mamíferos. 343, pessoal. Trezentos e 343 dos mamíferos para conferir. Todos encontraram? Marque as alternativas. Olha, eu estou seguindo. Se alguém estiver procurando, precisar que eu espere, é só falar, tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Marque as características encontradas nos mamíferos. Estão presentes em diversos ambientes, aquático, terrestre e aéreo. Sim. Tem o corpo coberto por escamas. Somente os répteis, né? Apresentam glândulas sebáceas, glândulas sudoríferas e glândulas mamárias. Correto. Correto, nós somos endotérmicos. Nós temos glândulas sebáceas, glândulas sudoríferas, tá bom? Pode ser sudoríparas para algumas literaturas. Apresentam a mesma dentição em todos os grupos. Não. Tem o corpo coberto total ou parcialmente por pelos? Sim. Podem apresentar diversos tipos de respiração, cutânea, pulmonar e branquial? Não. São endotérmicos e têm o coração com 4 câmaras? Sim. Certo? Agora vamos aqui, ó. Complete a sentença. Quem consegue manter a sua temperatura corporal? Os animais endotérmicos ou homeotérmicos conseguem manter a sua temperatura constante, utilizando apenas seu metabolismo para produzir calor. Certo? Tudo bem? Posso apagar, Sofia? Pessoal, posso apagar? Pode. Pode? Então, olha lá. Vamos para 3, assinale V ou F. Os mamíferos são caracterizados pela presença de glândula mamária em macho e fêmea. Pessoal, a glândula mamária, tanto macho e fêmea possui, certo? Porém, quem produz o leite é a fêmea. A maior diversidade do grupo... Oi, pode falar. A maior diversidade do grupo encontra-se entre os marsupiais. Não, entre os placentários, certo? Nem todas as espécies de mamíferos têm pelos. Nem todas as espécies têm pelos adaptados, mas eles possuem pelos. Que é o caso dos golfinhos, por exemplo. Os mamíferos podem apresentar reprodução ovípara. Existe algum mamífero que bota ovos? Sim, ornitorrinco e equidna. Isso. Os mamíferos surgiram no período Triássico, mas eram pouco diversificados. Foi durante a era Cenozoica, há 65 milhões de anos, que houve a diversificação e expansão dos mamíferos. Os mamíferos foram o último grupo a formar-se, certo? Eles se formaram, mas na era Cenozoica não existia, eram répteis, estava desenvolvendo. Então, é o quê? Falsa. Opa, peraí que eu vou arrumar aqui. Falsa, pessoal. Certo? Relacione os itens. Monotremados, marsupiais ou placentários. Baleia. Vou por 3, fica mais fácil, tá, gente? Coala. Marsupiais. Ornitorrinco. Monotremado. Equidna. Monotremado. Gato. Placentário. E gambá, marsupiais. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Se for um embaixo do outro.
Posso apagar? Então, vamos descendo. Preencha corretamente as lacunas. Nos mamíferos placentários, o filhote se desenvolve totalmente dentro do útero, nutrido pela placenta, muito bem. E protegido pelo âmnio. Esses animais são, portanto, placentários. Muito bem. Placentários. Apenas em um pequeno grupo de mamífero, os desenvolve. Os o quê? Quem são? Que se desenvolve no ovo? Os monotremados. Isso. O desenvolvimento embrionário acontece dentro de um ovo. É o caso, por exemplo, do ornitorrinco. Certo? Então, terminamos os mamíferos. Agora nós vamos para a página 115 do ser humano, daqueles ancestrais. 115. Último grupo, pessoal. Aqui, ó. Só que esse não é 115. Vou descer, subir um pouco. 115. No 115, na página 115, eu pedi para que vocês fizessem os exercícios 13 e 4, certo? 13 e 4. Peraí, só um minutinho aqui. Deixa eu só organizar aqui, pessoal. Um minuto. Página 115. Exercícios 13 e 4. Quem quer ler a questão? Alguém gostaria? Então, vamos lá. Escreva como você responde. Oi. Se ninguém mais for ler, eu posso. Pode ler, por favor, Sofia. 3. Escreva como você responderia com base na evolução biológica se alguém fizesse essa pergunta. Se o ser humano é uma evolução do macaco, por que ainda existem chimpanzés por aí? Você respondeu, Sofia? Eu respondi, mas essa aqui eu tô realmente com dúvida se tá certo ou não. Não tem problema, porque ela está escrito que ela é uma resposta pessoal, na verdade, né? Mas assim, eu quero ouvir a sua resposta. Eu coloquei que, mesmo que pequena, a diferença entre as espécies sempre existiu. Existem vários tipos de macacos. Por exemplo, o chimpanzé. E sempre existiu, como posso dizer, a espécie de macaco, sei lá, Homo sapiens, mais ou menos dizendo assim. Então, sempre existiram mudanças evolutivas, né? Você tem razão. Então, nós podemos colocar assim, ó. As mudanças evolutivas acontecem o tempo todo. Porém, se torna perceptível ao longo de milhares de anos. Então, assim, tem que ser uma análise de muito tempo para se observar essas mudanças. Mas, assim, lógico que o pessoal fala assim, se existisse essas transformações, o macaco do zoológico se transformava. Não é assim. É por seleção natural, é por adaptações, por gerações. E como, por exemplo, os mamíferos, o tempo de reprodução deles é um tempo mais demorado, tem alguns animais que se reproduzem uma vez por ano, 2 vezes por ano, essa mudança em gerações, ela demora para aparecer. Então, as mudanças evolutivas, elas acontecem o tempo todo, porém, começa a se tornar perceptível ao longo de milhares de anos, quando os cientistas começam a observar, certo? Tudo bem? Alguma dúvida, perguntas? 4. Cite a principal característica que diferencia os seres humanos de outros primatas. O que vocês acham
que diferencia assim, a principal característica nossa dos nossos ancestrais? Oi, Pedro. Capacidade de pensar. Muito bem. A capacidade de pensar, de formular opiniões, isso mesmo. Opiniões. Raciocínio. Até o polegar opositor, que é uma evolução, eles possuem, né? Essa capacidade nossa de articular, de pensar, de raciocinar, é isso, certo? Vamos para aqui ainda. Oi. Eu queria falar uma coisa que eu pensei sobre a 3. A evolução é tipo... Qual é o nome daquela formação mesmo? Eu não lembro agora, mas quando todos os países e continentes onde a gente vive hoje eram todos juntos. Eu não lembro qual era o nome do Pangeia. Pangeia. A Pangeia, é isso. Todos os anos ela se desloca 2 centímetros, naquela época, 2 centímetros um pouquinho para se afastarem. Só que era tão pequena que ao longo de, sei lá, 10 anos não dava nem para notar a diferença. Mas ao longo de milhares e milhares de anos estão completamente separados. E dá para ver a diferença assim, é só você olhar. Isso mesmo, muito bem, Sofia. E até mesmo esse deslocamento das placas litosféricas, elas continuam acontecendo. E a gente não percebe. Sim, a gente está vendo. Isso vai ser analisado ao longo de novo, depois de muito tempo, milhares de anos, vão perceber que houve de novo modificação desses continentes, certo? Então, vamos para a 7. Alguém quer ler e responder a 7? Não? Então, a Pro vai ler, tá? Olha lá, 7, eu pedi para que vocês fizessem a 116, exercício 7. O domínio do fogo foi essencial na história evolutiva do ser humano. Sobre esse assunto, explique por que tal fato foi a maior conquista do ser humano na pré-história. Por que foi tão importante essa conquista do fogo, né? Que eles falam antes do fogo e depois. Por que foi tão importante na pré-história? A Pro já vai, olha lá. A partir deste momento... Pro? Oi. Ana, é que eu acabei de sair da aula, caí assim por 2 segundos. Eu caí e reconectei. Então, vamos lá. A partir do surgimento do fogo, os nossos ancestrais passaram a mudar os seus hábitos alimentares, podendo cozinhar a carne, adquiriram a capacidade de espantar os predadores através do fogo e passaram a mudar o seu nicho ecológico. Então, para eles, mas foi pouco, não foi pouco, pessoal. A partir desse momento, os ancestrais começaram a cozinhar o alimento. A partir do momento que esse alimento foi cozido, a arcada dentária destes, não foi de uma hora para outra, que nós estávamos falando, elas foram se modificando. Ao invés de ter lá o cerebelo desenvolvido, a arcada dentária começou a sofrer retração, diminuíram a quantidade de dentes, o cérebro também começou a desenvolver, o cerebelo a diminuir, tudo por causa deste processo de pensamento. Então, eu tenho que afugentar o predador, eu acendo o fogo, eu estou pensando, e a partir daí os nossos ancestrais começaram a evoluir. Por isso que eles falam a era do fogo, né? Porque eles começaram a sofrer processos evolutivos a partir desse momento. Tudo bem? Vamos para 117, que aí a gente termina essa parte. 117, exercício 2. É o 2 mesmo?
Sim, o 2 continua na 118. Nos últimos anos, pesquisadores vêm apontando que as mudanças climáticas já estão ocorrendo e parte deles afirma que essas mudanças estão relacionadas com o modo de vida dos seres humanos. Nesse sentido, adotar ações de mitigação é urgente, a fim de conter e reduzir os impactos nos ecossistemas. Converse com os colegas de sala sobre esse tema. Pessoal, aqui nós podemos conversar, porque na verdade é uma resposta pessoal, né? Eu quero saber de vocês. Subi demais. O que vocês colocaram aí? O que é importante para diminuir esses impactos, esses processos que estão prejudicando o planeta, o meio ambiente, os seres humanos? Então, assim, ó, quais são, o que nós podemos fazer para diminuir esses impactos e quais são esses impactos de mudanças de clima? A gente já falou muito sobre isso. Alguém quer falar quais são esses impactos? Como foi nosso inverno esse ano, hein? Não tivemos inverno. Por que será? Foi muito brando o nosso inverno. Então, quais são os impactos? Aquecimento global, gerando mudanças nas estações do ano, descongelamento dos polos, aumento das marés, certo? Destruição. Opa, não tem acento. Destruição da camada de ozônio e etc. Esse é a 2A. E a B, o que nós podemos fazer para que isso venha a melhorar? Vamos só fazer a B, a gente já para, tá bom, pessoal? Olha lá. O que nós podemos fazer? Preservar o ecossistema através da sustentabilidade, reciclar, utilizar produtos biodegradáveis sem a presença de CFC e etc. Aqui eu coloquei os principais, né, pessoal? Preservar o ecossistema, participar desse processo da sustentabilidade, reciclar, utilizar produtos biodegradáveis. Eu vou colocar a tarefa aqui embaixo. Tarefa. Exercícios. Página 120, 3 e 4. Anotem a tarefa, por favor. E nós chegamos até a 117, exercício 2. Ok. Estamos chegando ao final. Certo? Próxima aula, pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios pendentes, assim, alguns exercícios complementares e assim por diante. Certo? A correção, nós já terminamos toda a correção. Só está faltando mesmo realizar alguns exercícios de revisão. Na quinta-feira nós vamos fazer, tá bom? Beijinhos, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até!